Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos ao novo episódio de A História Repete-se, com Lourenço Pereira Coutinho e comigo, Margarida Magalhães Ramalho. Olá, Lourenço. Olá, Margarida. Hoje vamos relembrar a Exposição do Mundo Português, inaugurada a 23 de junho de 1940, ponto alto das comemorações do duplo centenário da Restauração e da Independência. O jornalismo está em permanente evolução, mas continua a precisar de quem faça as perguntas certas. É essa pessoa? O ISCTE, em parceria com a SIC Notícias e o Expresso, criou a pós-graduação em Comunicação Digital e Jornalismo, uma formação para quem quer dominar os desafios da informação. Saiba mais em iscte-iol.pt. Na sequência da instável e turbulenta Primeira República, o movimento militar de 28 de maio de 1926 impôs-se ao país praticamente sem resistência. Muitos dos que o saudaram esperavam que, restabelecida a ordem, o país regressasse à legalidade democrática. Não foi assim. A uma ditadura militar seguir-se-ia em 1932 outra civil, com Oliveira Salazar ao leme, e que se estenderia até 1974. Com a aprovação de uma nova Constituição e do Estatuto do Trabalho Nacional, que legalizava os sindicatos e impunha uma organização corporativa, Salazar lançava as bases do Estado Novo. Paralelamente, reforçava a censura, reorganizava a polícia política, que agora se passava a chamar Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Em 1933, criava o SPN, Secretariado de Propaganda Nacional, à frente do qual Salazar colocava o escritor-jornalista António Ferro, que o entrevistara no ano anterior. Com este organismo, pretendia-se moldar o espírito do povo português através de um fomento cultural eivado de nacionalismo, mas também divulgar lá fora, como cá dentro, a cultura portuguesa e as realizações do Estado Novo. Entre as primeiras manifestações festivas do regime, destacam-se a Exposição Colonial do Porto, em 1934, a recriação da Lisboa seiscentista no ano seguinte e as festas da cidade. A projeção do país no estrangeiro fez-se com a participação de Portugal na Exposição Internacional de Paris em 1937 e 2 anos mais tarde nas de Nova Iorque e São Francisco. O pavilhão de Paris, projetado por Keilo Amaral e decorado por Fred Kradolfer, Carlos Botelho, Bernardo Marques, Maria Keil, Emérico Nunes, Tomás de Melo, Canto da Maia, Barata Feio e Francisco Franco, faria grande sucesso. Sobre este pavilhão, ler-se-ia no jornal sindicalista francês La Vie Ouvrière a mais sedutora, a mais delicada e inteligente propaganda fascista que nos é dada a ver. Apesar dos sucessos destas participações, a facção mais conservadora do regime e os artistas tradicionais não viram com bons olhos nem a ligação privilegiada de Salazar a Ferro, nem a escolha da suspeita geração modernista, para muitos ligada à esquerda, para fazer a Exposição do Mundo Português. Para comissário-geral foi escolhido o jornalista e diplomata Augusto de Castro e o engenheiro Sá Melo para comissário adjunto. O cargo de arquiteto-chefe e responsável pelo plano geral da exposição seria atribuído ao arquiteto Cottinelli Telmo. Grande entusiasta da arquitetura efêmera, Cottinelli defendia que esta devia ser grandiosa, gritante e super expressiva e brilhar muito, justamente porque brilharia por pouco tempo. Cottinelli desenharia ainda, entre outras coisas, o padrão dos descobrimentos, em parceria com o escultor Leopoldo de Almeida, a porta da fundação e o pavilhão do mundo dos portugueses no mundo. Os outros pavilhões ficariam a cargo de uma pleia de grandes arquitetos, entre os quais destacamos apenas os melhores dos melhores: Cristino da Silva, Pardal Monteiro, Jorge Segurado, Carlos Ramos e Cassiano Branco. À equipa de pintores, decoradores e escultores que já se tinham estado em Paris e Nova Iorque, juntavam-se muitos outros, nomeadamente várias mulheres: Adelina Berta de Oliveira, Estrela Faria, Irene Lapa, Maria Adelaide Lima Cruz, Maria Clementina Carneiro de Moura, Maria Keil, Mili Poçoso, Sara Afonso, Regina Santos e Vitória Pereira.
Todos e todas procuraram corresponder ao desafio que António Ferro lhes fizera de criar um estilo moderno, forte, novo, saudável, que venha do passado, sacudindo a poeira do caminho. Construída em tempo recorde e em condições meteorológicas e materiais difíceis devido à guerra, a exposição só foi possível graças à dupla António Ferro e Duarte Pacheco e ao empenhamento de todos. O facto de ser um regime autoritário também foi determinante, nomeadamente no caso polémico das expropriações. Num país onde tudo faltava, as comemorações serviriam também de pretexto para o ministro Duarte Pacheco levar avante as obras públicas que tardavam. Avenidas novas, planeadas por Etienne de Groer, bairros económicos, as urbanizações de Alvalade e Restelo, restauros de palácios, castelos e igrejas, escolas primárias, a Estrada Marginal, o Hospital de Santa Maria, as gás marítimas, o aeroporto da Portela, o viaduto Duarte Pacheco, o Estádio Nacional, o primeiro troço da autoestrada e o Parque Florestal de Monsanto, entre outras coisas. Mais teria sido feito se o ministro não tivesse morrido em 1943 num acidente de viação. A exposição do mundo português encerraria a 2 de dezembro de 1940. Teve 3 milhões de visitantes, maioritariamente portugueses. Semanas depois, um ciclone danificaria grande parte do recinto. Quase tudo seria posteriormente demolido. A Praça do Império, com a sua fonte e os cavalos marinhos, parte do Pavilhão dos Descobrimentos, hoje Clube Naval, o Museu de Arte Popular e o restaurante Espelho d'Água são as exceções. O Padrão dos Descobrimentos, que veria o infante Dom Henrique ser decapitado pelo ciclone, foi demolido, sendo reconstruído em betão, em 1960, por ocasião das comemorações henriquinas. Apesar de todas as contrariedades e, sobretudo, de ter sido fruto de um regime totalitário que a usou como trunfo propagandístico, a exposição do mundo português foi um acontecimento absolutamente marcante no nosso panorama cultural. Dos poucos estrangeiros que a visitaram, ficaria o relato do pintor-escritor Antoine de Saint-Exupéry, que passaria por Lisboa em plena Segunda Guerra Mundial. E cito: melancólico, deambulava noite após noite percorrendo a exposição. Que soluções notáveis e que gosto tão requintado. Tudo tendia para a perfeição, até a música, discreta e bem escolhida, fluía suavemente pelos jardins, sem ostentação, à maneira do cantar de uma fonte. Como poderia esta noção maravilhosa das proporções desaparecer deste mundo? Lourenço, nós não vimos a exposição do mundo português na época. Não, ainda não era, eu não sou desse tempo. Nem eu. Por acaso tenho pena, não ter sido desse tempo, não tenho pena nenhuma, mas de facto tenho alguma curiosidade, mas provavelmente tu terás visto já centenas de fotografias e até de filmes, há vários filmes sobre a exposição que nos dão uma noção de como, da grandiosidade, mas sobretudo da qualidade arquitetónica, que é aquilo que me interessa e que, enquanto a minha formação de historiadora de arte me atrai, é a grande qualidade dos artistas envolvidos. De facto, aquilo é uma pedrada no charco. Sim. Sim, desde logo vi uma série de fotografias e também filmes. Estou-me a lembrar de um do António Lopes Ribeiro, sim, naquela linguagem hipopeica, com o infante Dom Henrique era empolgado. Exatamente. Era muito tempo. E de facto, 1940, a exposição do mundo português marca o apogeu da primeira fase do Estado Novo. Nós, quando falamos em Estado Novo, vemos-lo quase como um tempo plano, não foi de forma nenhuma. E esta década de 30, sob o ponto de vista da análise historiográfica, é extremamente interessante. Desde logo, por algo que tu disseste e que ressalta logo à vista, é que, ao contrário do que poderia ser até a intenção inicial de Salazar, em termos estéticos, agora entrando só num campo estético, de apresentar meramente um Portugal bucólico, com a ideia, assente na ideia do Portugal de Salazar, há de facto aqui, muito por intervenção, penso eu, de António Ferro e depois também do Duarte Pacheco e do principal arquiteto, do Cortinelli Telmo, Cortinelli Telmo, há aqui um certo modernismo que está assente numa ideia que é a ideia do ressurgimento. E é interessante como esta ideia do ressurgimento, as palavras também mudam de sentido ao longo dos tempos,
porque o ressurgimento italiano, por exemplo, foi algo completamente contrário, foi contemporâneo da união do espaço italiano e era uma ideia progressista e de esquerda, e o ressurgimento de que se fala na década de 30 tem de facto uma base fascista. Completamente. E a proximidade que António Ferro tinha até da estética fascista e das ditaduras. Não se pode esquecer das entrevistas que ele andou a fazer ao Mussolini e a uma série de outros. Mas em que há aqui também algo de aparentemente contraditório, que é um progressismo de direita, que é esta ideia fascista, não é? O fascismo não é um regime conservador, é um regime que quer criar um ideal do homem novo e criar uma reescrita da história com objetivos de mitificação e de glorificação. E é isso que se passa aqui. A propaganda não aparece com António Ferro. Relembramos, por exemplo, Sidónio Pais, que acho que foi o primeiro exemplo de propaganda. Foi efêmero, não é? Porque foram só meses. E obviamente num estilo completamente diferente, não tão estruturado, mas há ali também uma coreografia, a farda pós-marcial, os discursos, o homem desejado, quase, aquela ideia mítica. Aliás, como o Tomás Melbreiner lhe vai chamar, ele era um príncipe. Pois, a ideia do homem providencial vem já daí, porque estes movimentos têm raízes fundas nos inícios do século XX. Mas, de facto, enquanto Salazar, que tudo decidia no regime, e que então na década de 40 estava no seu auge, quereria com certeza mostrar muito do Portugal tradicional, do Portugal cristão, e até tinha uma ideia de economia para a exposição. Sem dúvida, que ele ficou danado com o preço da exposição. Mas abriu a exposição resultou em algo que é contraditório com aquilo que teria sido a sua ideia inicial. É de facto de um bom gosto estético e de um modernismo. Mas eu acho que aí é mesmo, aqui é a diferença mesmo, é o António Ferro e o Eduardo Pacheco. Claro. Não há a menor dúvida. E o Eduardo Pacheco, Margarida, só antes é interessante porque estamos a falar aqui de duas pessoas diferentes, até porque um tem uma carga ideológica grande, que é António Ferro, que é claramente alguém que se inspira num modelo fascista. E Eduardo Pacheco era sobretudo um pragmático e um técnico. Sim. E que viu na exposição do mundo português uma oportunidade de organizar a cidade, modernizar a cidade e executar. Ele poderia perfeitamente tê-lo feito, aliás, ele ideologicamente já estava a avançar com algumas coisas. Sim, e ele se não tivesse morrido, os Seres da história, não é? Se não tivesse morrido tão cedo, mas ele ideologicamente não estava alinhado com... E olha que o António Ferro também não estava completamente alinhado. Não, porque a ideia de... É muito curioso ele procura, e até a ideia que ele mostra de Salazar, isto também é muito interessante, porque há aqui nuances, e muitas vezes quando nós não olhamos com um sentido crítico e com uma lupa fina para este tempo, entre a ideia que Salazar queria transmitir de si e esta ideia também providencialista, muito ligada até a uma estética fascista, que era a grande inspiração de António Ferro. Agora, Salazar é natural também gostasse de se ver retratado como o Dom Afonso Henriques e como o refundador como chegou a ser. Como chegou a ser, exatamente. Chegou a ser, nos postais que andava, que circulavam. Com a estátua de Dom Afonso Henriques com a cabeça de Salazar. É engraçado, porque o António Ferro é um homem que pertenceu à geração do Orfeu. Exato. E que conviveu, aliás, se calhar, se nós olharmos para isto até de uma outra maneira, mesmo o próprio Fernando Pessoa e outros que ainda sobreviviam da geração do Orfeu, têm uma ideia de Salazar nos primeiros anos completamente diferente, ou seja, de alguma maneira é o homem que veio pôr ordem na casa. Arrumar a casa. Porque a situação da qual se provinha era uma situação que era bastante conturbada mesmo. E já nesse aspecto nós sabemos que isso de alguma maneira poderia ter também, e no fundo os primeiros anos do tempo, se quiseres, do Estado Novo, não vão ter aquela carga dos anos de chumbo que vai ser depois da Segunda Guerra Mundial. Há claramente um antes e um depois. Há um antes e um depois. Nós, eventualmente, há uma coisa que é os tais seres, mas calculo que se
como era mais ou menos expectável que no final da Segunda Guerra Salazar fosse obrigado ou a demitir-se ou a abrir de facto a uma democratização. Sim, um regime mais participado. A um regime mais participado, provavelmente a imagem que nós hoje temos, pelo menos na qual eu me incluo, de um regime completamente cinzento e gravoso em muitas áreas, sobretudo as mentalidades do país, nós não teríamos a mesma leitura, porque aqueles anos dos anos 50, 60, caramba, aquilo sobretudo a década de 60, carga brutal, em que a repressão policial é muito maior, em que começa a ser muito mais pesado tudo, a censura, a tortura, enfim, tudo isso são coisas que vão se agudizar no pós-guerra. Sem quando dúvida. Ele percebe que de facto com o começo da Guerra Fria ninguém o ia tirar daqui, nem ele, Margarida, nem ao Franco. eu acho que é tempo de olharmos com esta distância histórica e com objetividade para o que foi esse tempo. E muito provavelmente, e eu acredito que vai escandalizar muita gente, se Salazar tivesse saído no fim da Segunda Guerra Mundial, teria sido recordado, obviamente, como um ditador e uma personagem autoritária, mas alguém que pôs as finanças em ordem e que livrou o país da Segunda Guerra. Isso ainda mantém... Agora, o Salazar visto na década de 30, mais uma vez, sublinho duas vezes, visto na década de 30, não era assim muito diferente de outros regimes conservadores / autoritários que existiam na Europa, porque na Europa, à altura, tirando o caso do Reino Unido, que era de facto um regime liberal, democrático, todos os outros regimes ou estavam muito virados à direita ou então foram governos de frentes populares, como aconteceu na Espanha republicana e em França. Portanto, o regime liberal estava de facto em crise. E neste contexto, este regime autoritário, paternalista, conservador, que repara, mesmo a nível da oposição, eu não estou nem a fazer a apologia, nem a fazer... Eu acho que temos que ser, sobretudo, tem que olhar, às sensatos vezes, assim, e olhar para as isentos, coisas, e não termos medo de falar nem de tocar naqueles, parece que fantasmas sagrados, de que não se pode falar disto com objetividade, porque comete-se logo uma heresia ou está-se a querer defender. Não é. É ao tempo o que mesmo a oposição, que em meados da década de 30 o Partido Comunista Português é praticamente anulado, todo o Comitê Central é preso e anulado, parte enviado para o Tarrafal, mas a velha oposição republicana começa-se a diluir gradualmente ao longo da segunda metade da década de 30. Portanto, numa fase, ano 1940, em que a Europa estava em guerra, Espanha, aqui ao lado, estava arrasada por um conflito extremamente violento de parte a parte. Tanto republicanos como nacionalistas, em quantidade maior ou menor. Pois, era isso que eu tinha a dizer, não na mesma proporção. Não na mesma proporção, Margarida, mas é um facto que ambos cometeram atrocidades. Absoluta. O regime português, paternalista, com este homem que pôs as finanças em ordem, não destoava assim tanto, e ele vê esta oportunidade de ter esta coroa de glória em 1940 e de haver pessoas verdadeiramente, a nível de arte, que é sobretudo o que estamos a falar, verdadeiramente notáveis, que puseram aquela exposição. E só mais um ponto importante é a questão do efêmero, porque essa questão, muitas vezes, dos pavilhões efêmeros, quando estavas a fazer a tua introdução, estava-me a lembrar, por exemplo, dos arcos alegóricos e dos arcos que se levantavam, por exemplo, para os casamentos, para as entradas régias, para os casamentos régios. A média que se fazia isso. E, portanto, esta arquitetura efêmera não era algo que tivesse sido inventado como um desperdício deste tempo. Era algo que já vinha de uma tradição antiga de construção de pavilhões, arcos alegóricos e de outras situações efêmeras, e de que havia adeptos neste tempo, não é? O que é uma das coisas que eu acho bastante curiosa, porque de facto a escolha dos modernistas e sobretudo dos arquitetos e dos pintores e decoradores, e aí acho que é muito interessante perceber que o próprio António Ferro vai buscar pessoas como o Cassiano Branco, que estava muito mesmo, já era nessa altura, já sabia que ele estava em rota de colisão com o próprio regime.
e o Arlindo Vicente, que mais tarde irá ser candidato pelo PC à presidência da República, em 58, e depois vai desistir a favor de Humberto Delgado, isso não impediu que o António Ferro fosse buscar aos dois. E, portanto, pela sua qualidade. Claro, vai buscá-los pela qualidade e vai buscá-los até pelo seu envolvimento e pela proximidade que ele tinha tido sempre com esta geração de modernistas ao longo do tempo. O que é curioso é o Salazar ter aceito. E por outro lado, vai fazer uma coisa extraordinária, que vai escolher como presidente da Comissão Executiva, podia tê-lo escolhido para outra coisa, o Júlio Dantas. Pois. O Júlio Dantas, a quem o Almada já tinha feito o Morra Dantas, Morra Pim, e lhe chamava o Cerola de Malha. Isto, de facto, e o Júlio Dantas só vai fazer parvoízes. Mas isso mostra o quanto distante Salazar estava de perceber como executar uma exposição completamente. Desta ordem. E há histórias engraçadíssimas, e das coisas mais interessantes é os escritos do próprio Cotinelli, que deixa e que foram depois publicados mais tarde. Eu agora estava-me a tentar lembrar do nome do João Paulo, mas falta-me o apelido. Já me vou lembrar. Já te lembras. Do historiador que mais tem escrito sobre Cotinelli, e de facto foi ele que teve a primeira vez que publicou essas memórias sobre até a própria da exposição do mundo português, escritas por Cotinelli, em que ele conta histórias extraordinárias das pequenas peripécias que vão acontecendo ao longo do tempo. Por outro lado, também temos as cartas que Leitão de Barros vai escrevendo desesperado para António Ferro, que está em Nova Iorque por causa da montagem da exposição de Nova Iorque em 39, portanto em 39 já estão as obras a funcionar, já está tudo a tentar andar, e Leitão de Barros a certa altura diz: você venha depressa, porque senão isto não se faz. Porque as asneiras do Dantas, do Cerolas de Mar, é tudo uma pseudoneira, é tudo então, uma desgraça. Mas isso era o gosto provinciano e bacoco do Salazar, que vai perder perante esta iniciativa e esta capacidade de execução da dupla António Ferro, Duarte Pacheco. Mas o que é facto é que eles davam-lhe a volta. Ele ficou, digamos que reconheceu, tanto em Ferro como em Duarte Pacheco, a capacidade de iniciativa. Exatamente. E a qualidade para fazer. E a qualidade para aquilo que ele queria. E depois também há aqui um outro ponto, é que quando pensamos naquilo que é projetado, enquanto Salazar se revia na sua mentalidade provinciana, naquela lição de Salazar, de um espaço rural bucólico, onde a roupa ondulava ao solo, a ideia de construir, de mostrar Lisboa, porque isto também é muito da exposição do mundo português, Lisboa como grande capital imperial, como foi apresentada na altura. Claro. É muito uma ideia, obviamente, de inspiração fascista, mas também de fascista do que Mussolini estava a fazer em Itália nessa altura, mas uma ideia em que eu não tenho a certeza se Salazar se reveria a 100%, porque a ideia de Salazar em relação às colónias, ainda no princípio da década de 30, ele depois obviamente que vai evoluindo e o discurso dele muda. Aliás, é uma das coisas interessantes é ver como o discurso do Estado Novo em relação à África e ao chamado Império evolui profundissimamente entre a década de 30 e depois a década de 50. É a chamada, como diria o outro, a volta a 360 graus. Mas para Salazar, no início da década de 30, as colónias eram sinónimo de despesa descontrolada. E ele tem uma visão das colónias exatamente como algo a que não se pode dar muito, nem é para desenvolver, é para estar ali. E esta ideia de Lisboa como grande capital imperial, grande centro, não sei se coadunava a 100% com aquilo que Salazar esperava deste... Não sei, eu acho que ele também não queria nunca... Ele era forreta por natureza. Sim. E a questão das colónias... Por feitio e por convicção. Feitio e convicção, exatamente. As colónias eram parte integrante para ele do país, não eram de maneira nenhuma alienáveis, tanto que quando chega a ser proposto ao Estado português
uma alienação de uma parte de Angola para se criar aquilo que depois não seria a nova Israel, porque a questão da Palestina nessa altura ainda estava bastante tremida, e ele nem pensar, portanto ele não queria perder nem um gramazinho de tudo o que tinha sido conquistado. Isto vinha dentro de um espírito que depois também, a ideia de não querer muito que se desenvolvesse as colónias, eu acho que era mais complexo do que isso, porque claro, era para não dar ideias. Claro. Basicamente, que ele não Margarida, queria era com que as pessoas certeza tivessem ideias. Agora, a visão não que ele ter tinha... ideias libertadoras, que era uma grande maçada. A ideia que ele tinha de Lisboa como grande... Esta ideia que foi transmitida em 1940, Lisboa, grande capital imperial. Não estou a dizer que depois Salazar não tivesse aderido à ideia. Estou a dizer é que não terá partido dele, provavelmente, esta ideia... Porque... Não, a ideia da exposição é do Alberto Oliveira. Era um diplomata que nos anos 28, 29 lança a ideia. Sim, mas mesmo a ideia de projetar Lisboa como grande capital imperial, esta noção que foi apresentada em 1940, porque, aliás, Salazar depois escreveu, já não sei, não tenho aqui presente ao certo o ano em que foi, quase, quando se referia, por exemplo, ao caso do Estado da Índia, é como uma, deve ter sido antes da crise de Goa, é como uma velha joia de família que nós estamos aqui para preservar, ou seja, é um legado, é como uma pessoa que tem aquela joia guardada ali na gaveta e que é para preservar porque é um legado e é para passar para outro. Ou seja, o que é projetado em 1940 é algo de verdadeiramente grandioso em termos de impacto cénico. É um impacto cénico necessário, até nas palavras do próprio Salazar, e isso é muito interessante também perceber, em que ele tem a consciência de que o país, do ponto de vista da autoestima, não tem uma autoestima baixa, e portanto ele acha que as pessoas têm que afastar o véu da tristeza de alguma forma. A ideia é, pronto, há aqui as comemorações do centenário da fundação de Portugal e da restauração, embora o centenário da fundação está muito questionável. É questionável, porque era mais 7 anos depois, mas pronto. Mas tudo bem, estamos na década de 40. E a ideia é, de algum modo, que isso vá criar um momento de exaltação. Sendo que, para Salazar, isto também era um momento em que ele quis projetar o país no estrangeiro. E, portanto, partiam do princípio, ele, Salazar e António Ferro, por também, é uma vontade de que a exposição vá ser visitada por milhares de estrangeiros. E não é por acaso que em 39, em novembro de 1939, António Ferro vai inaugurar o primeiro posto de turismo do país, aonde? Na estação ferroviária de Vilar Formoso, por onde chegava o comboio internacional vindo da Europa. Pois. Portanto, a ideia, e vai colocar à frente deste posto de turismo, não um empregado qualquer, mas o antigo cônsul de Portugal em Haia, António Artevich Nunes, que era irmão do pintor Américo Nunes, um homem culto, um homem que tinha vivido em Paris, tinha vivido em Haia, que falava 5 línguas, incluindo o holandês, e, portanto, é de facto logo na porta de entrada do país que ele tem alguém que está preparado para receber com dignamente aqueles que vão chegar a Portugal e, sobretudo, na expectativa do que vai acontecer no ano em que a exposição abre. O problema foi a guerra. Claro, o problema foi a guerra. Eu também estava aqui a pensar se, não sendo uma exposição internacional, se muitos franceses, ingleses, alemães, italianos se deslocariam a Lisboa para ver o que é que são as glórias do mundo português. Sonhar não custa. Não me parece também. Sonhar não custa. Parece-me algo pretencioso achar que... Numa primeira fase chegou-se a pensar ter países também convidados. Aliás, chegou e teve o Brasil. Só teve o Brasil, pois. Só teve o Brasil, porque também estava do outro lado do Atlântico. Além de mais, era país irmão e acabou por ter, e aliás é uma exceção, o pavilhão do Brasil, que por acaso até é um pavilhão bastante interessante do ponto de vista arquitetónico, muito fora daquilo que era costume do próprio Raulino, que é convidado à parte, portanto ele não faz parte desta geração modernista convidada para trabalhar na exposição do mundo português.
é convidado pelo governo brasileiro para fazer o pavilhão. E o pavilhão era bastante bem esgalhado, chamemos-lhe assim. E eu agora pegava nessa parte que é a apresentação, a oportunidade do duplo centenário, do chamado duplo centenário, para se mostrar o que era a história de Portugal, para na linha, não vou dizer na boa, mas na linha do que era feito nessa época, para mostrar uma versão muito particular da história de Portugal. É interessante porque, pelo que eu estive a rever e a pesquisar para este episódio, a história de Portugal, ou os pavilhões, focam a Idade Média e os descobrimentos, e não existe história de Portugal da restauração para a frente. Porque é que eles, quando fazem a política de restauro das igrejas, não vão, que é uma política muito interessante, por um lado, a ideia do restauro, mas muito questionável pela forma como foi feito. Claro. Porque se vai arrancar praticamente em tudo que era igreja românica, vai-se arrancar o barroco, o maneirista, vai-se tirar os altares de talha para ficar aquilo que estava na altura da fundação. Mas o mais extraordinário é que, ao apresentar a tal ideia do Império Colonial Português, fala-se nos descobrimentos no século XV e no século XVI, e não se foca aquilo que foi o que estruturou aqueles territórios tal como eles chegaram ao século XX, que foi o tempo pós-Conferência de Berlim. Porque o que é extraordinário, claro, porque isso não interessa falar, eu sei que isso não interessa falar. Perdeste uma parte importante. Mas isso, o que acontece é que as coisas na década de 1930 foram, sob o ponto de vista da propaganda, tão bem executadas que gerações e gerações de portugueses continuaram a pensar, até muito tempo depois do 25 de Abril, se calhar até agora, a apontar, se calhar até agora, a apontar a nossa presença em África como algo de contínuo, ininterrupto, e da forma que conheceram do século XX como se existisse desde o século XV, quando tudo aquilo foi uma criação de finais do século XIX. Sim. Só depois da Conferência de Berlim, também já falámos noutros episódios sobre isto, é que Angola e Moçambique são as joias da coroa, para todos os efeitos, já que o Brasil já não existia, se estruturam e ganham o formato e as fronteiras que tiveram no século XX. Portanto, tudo aquilo era muito recente, e o apagar tudo isto e o focar de uma forma muito inteligente sob o ponto de vista da comunicação, o século XV e o século XVI, dá a ideia desta gesta heroica e desta presença heroica. Não é que era essa parte que ele queria. E aí foi muito eficaz. E aí sim, eu penso que há uma consonância grande, enquanto me parece que, em termos da forma como se apresenta quase como uma grandeza imperial e numa linguagem muito inspirada no regime fascista de Mussolini, e modernista, e aí é muito António Ferro e Salazar não estarão em tanta consonância, sendo que António Ferro conseguiu impor a sua ideia. Eu penso que naquela ideia de mostrar Portugal como uma nação que sempre foi cristã, como se dizia em alguns pavilhões, Portugal sempre foi um país cristão. Uma nação sempre cristã, com a sua missão de evangelizar e de educar outros povos. Isso aí, a consonância entre Salazar e António Ferro era total. Claro, até porque o próprio António Ferro, aliás, o António Ferro também era casado com Fernanda de Castro, com a escritora Fernanda de Castro. E eu acho que, e aí voltando um bocadinho também àquela ideia de que nós temos que deixar de olhar para as coisas a preto e branco e isto está certo e isto está errado. É verdade que o espírito que está subjacente, se calhar não tem nada a ver com a forma como eu penso, mas tenho que reconhecer que este casal, esta dupla, teve um papel até fundamental em questões que iam um bocadinho para além até que iam bastante para além do nacionalismo por nacionalismo. Eles vão recuperar toda a questão da parte etnográfica e artesanal. Sim. E dar um valor e um olhar a essa parte que até aí as coisas não tinham tido. E daí que tenha, olha, uma das coisas que sobrevive é o Museu da Arte Popular, que agora está um bocadinho, não se percebe muito bem exatamente o que é que virá a ser, mas
que chegou a ter e tem no seu espólio que pertenceu a este museu peças absolutamente extraordinárias, quer seja de fotografias de um Portugal que já não existe, quer seja de tipos de artesanato, etc. Bom, mas esta ideia também de ir buscar as particularidades portuguesas vai ser também transmitida na criação do Verde Gaio, um bocadinho também pensando nos famosos balés russos da viragem do século, em que o António Ferro, de alguma maneira, cria uma companhia de dança baseada em temas portugueses, com os designs das roupas também associados, e que é uma coisa também bastante curiosa, e que de alguma maneira eles dão-lhe sempre uma roupagem que a extravasa para além da parte ideológica. Era aí que eu queria chegar. E também conciliando o modernismo com a tradição. Sempre. E aí é algo que o distingue claramente da estética de Mussolini, que inspirava-se, claro, no tempo romano clássico e na águia romana, mas era uma inspiração, mas era uma inspiração vaga, ou seja, não era recuperar o que eram as tradições, o folclore, as tradições populares italianas, mesmo porque a Itália era um país muito recente. E aqui há, de facto, por diferença, uma inspiração modernista, vanguardista e progressista conciliada com esta recuperação bucólica e tradicional, o que é quase... São duas linguagens praticamente inconciliáveis. É a quadratura de um círculo. É a quadratura de um círculo, mas eles conseguem. Conseguem, de alguma forma até conseguem. E há muita coisa que ficou e que... Eu acho curiosas estas duas personagens, tanto um como o outro, porque a própria Fernanda de Castro também está nos bastidores, se quiseres, da própria criação do Museu de Arte Popular, e isso é incontornável. Mas eu acho bastante curioso, porque qualquer deles são profundamente de direita, profundamente salazaristas, isso não há qualquer espécie de dúvidas, e no entanto, tanto um como o outro têm uma abertura perante outras pessoas. A Fernanda de Castro foi amiga muito próxima até ao final da vida, por exemplo, do Ari dos Santos, que era do PC, portanto, e o António Ferro tem uma situação já em Berna, quando ele depois vai para a Suíça em 48. Eu conheci muito bem o engenheiro Luís Casanovas, que era um homem muito interessante e que também esteve ligado ao PC e que estava ligado profissionalmente à parte da iluminação de museus, de monumentos, exposições, etc. E que me contava que ele estava exilado em Berna e é o António Ferro que o ajuda a regressar a Portugal e a poder fazer o exame cá no técnico e a não ser preso pela PIDE, convenhamos. Portanto, estas personagens têm todas estas matizes que eu acho que também nos servem para não ter a tendência de colocar em armários distintos os bons e os maus. Isso acho que é uma visão manicaísta, uma visão que não vale a pena também. Que eu acho que infelizmente continua a ser usada em relação a este tempo. Inclusivamente em relação à exposição do mundo português. E a única coisa que faz é enviesar a forma como vemos e a não percebermos o tempo. Porque não nos permite, quando estamos com uma visão manicaísta e com demasiados preconceitos, impede-nos, cria ali uma barreira que nos impede de perceber o tempo e perceber as matizes ao longo de todas estas fases e, sobretudo, os conflitos internos que eles tinham e que existiam. Não era a mesma coisa a visão de Salazar, por exemplo, aqui que a de António Ferro, que a de Duarte Pacheco, que uma série diferentes. Que a de Carmona. Carmona era um bocadinho diferente. Carmona até maçom era. Carmona era maçom, republicano maçom. Republicano maçom, tinha aí aliás, outra graça. O que é interessante é a propaganda ter feito constar dois homens uma só obra, não é? Sim, exatamente, Carmona, aquele cartaz muito... dois homens e uma só obra, quando as tensões entre Carmona e Salazar eram reais e mantiveram-se praticamente até ao fim.
Porque depois da Segunda Guerra, quando falámos no pós-guerra e na possibilidade, quer dizer, na hipótese que alguns puseram de o regime irá abrir para um regime mais participado, se não democrático, pelo menos mais participado, Carmona foi a esperança de muitos velhos republicanos que foram ter com ele justamente com a ideia que lhe desse essa... Só que ele também sabia que não ia ter sorte nenhuma, porque de facto Salazar estava de pedra e cal, claro. Isso depois aí é que muitas vezes, para além da questão ideológica, isso aqui já extravasa um bocadinho o tema do nosso programa, mas para além da questão ideológica, e mais uma vez há a questão psicológica, que são as relações de dependência que se vão construindo entre as pessoas. E muitas vezes a pessoa sente que confiança que com esta pessoa as coisas estão seguem um rumo previsível, que eu antecipo e que eu sei com o que contar, e não querem embarcar em aventuras que poderão ter resultados incertos. Portanto, esta dimensão e esta análise vai para além da ideologia. Mais uma vez, não se pode analisar de uma forma tão linear estas situações. Agora, o impacto da exposição é brutal. É brutal. Aliás, fizeram-se carreiras especiais de autocarros. Os primeiros autocarros a virem para Portugal vêm por causa da exposição do mundo português. Portanto, cerca de 3 milhões de visitantes. 3 milhões de visitantes. Quase todos portugueses? Quase todos portugueses. Eu tenho alguns relatos de estrangeiros refugiados que passam pela exposição e até se fazem fotografar, sobretudo na chamada secção colonial, que deve ter sido também uma das que foi mais visitadas, ali no que se chamava então Jardim do Ultramar, ou Jardim Colonial. Margarida, só aqui um parênteses, que tem aquela coisa que hoje a nós nos causa a maior repulsa, que é ver pessoas... Era isso que eu ia explicar, aquela ideia de recriar as aldeias de Minha Timor, que tanto a parte colonial é as aldeias nativas, sobretudo da Guiné e de Angola, e depois, da outra ponta da exposição, as aldeias do Minho, Trás-os-Montes, etc. Qual é que é, além daquele aspecto dramático que nós hoje em dia olhamos para isso, mas já tinha acontecido na exposição do Porto. Do Porto, 34. Nos jardins do Palácio de Cristal. Essa ideia de ter estas pessoas que algumas estavam cá a viver, e portanto até não vinham da África, outras vieram, mas esta ideia de ter as pessoas seminuas, porque supostamente em África é assim que andam, com um clima completamente diferente, é de uma brutalidade que não tem explicação. Sim. É uma coisa absolutamente abjeta, convenhamos. Nós temos que olhar para ela de facto à luz de uma época, ok, mas não deixa de ser uma situação muito complexa. Depois tinha a outra parte, porque no fundo dizia, sim, mas as minhotas também estavam vestidas à minhota, outras montanas, está bem, mas estão vestidas, não estão despidas. Pois, o que é bastante mais constrangedor e fisicamente desconfortável. Com certeza. De qualquer das maneiras, para além dessa parte que é a mais aquela que nos repugna mais, se quiseres, hoje em dia, todo o resto da exposição, que tinha tudo, desde parque infantil, a parque dos poetas, as zonas de diversões, enfim, tudo aquilo que poderia ser interessante e que no fundo vai instituir até algumas invenções tecnológicas, de um carrinho elétrico que anda pelo meio para levar as pessoas de um lado para o outro. Há uma série de coisas que depois vão desaparecer. Até um comboio especial que vem parar dentro da exposição, que ligava diretamente Lisboa ao Porto. Extraordinário. Por isso, e obviamente que as juntas de freguesia por este país fora, até porque era importante, se o país... Mobilizaram-se claro, para trazer os seus, e as pessoas, fregueses. Claro que, com certeza, vêm todas a Lisboa à conta disso, não é? Se nós pensarmos que a população portuguesa seria de 9, 10 milhões e que 3 milhões, da qual a maioria... Quase 1/3 dos portugueses visitaram a exposição. É verdade. E
muitas vezes, estou a inqurir, não há estatísticas, mas penso que sim, que terá sido a primeira e única vez que tomaram contacto com algumas realidades, desde logo a realidade das colónias. Das colónias, e, muitos deles até nunca tinham visto o mar, nem muitas coisa não tinham visto o nenhuma, mar, outros não tomaram contacto com a história. Aliás, é interessante porque as mensagens nos pavilhões são muito visuais, com pouca escrita, porque existiam muitos analfabetos. E não à só, época, porque eles provavelmente também com tinham palavras a de mesma ordem, consciência de que nós hoje temos, de que as pessoas não leem, não leem sim, e numa exposição. E com palavras de ordem, assim, que ficam no ouvido, portanto... As grandes frases espalhadas pelas paredes. Tudo é muito cénico. Em termos de impacto e de propaganda, muito bem trabalhada em termos de propaganda. E nós temos a sorte de ter assistido, ou de poder contar com grandes reportagens fotográficas. Eu estou a pensar nas mais conhecidas dos irmãos Novaes, do Horácio e do Mário Novaes, absolutamente extraordinárias as fotografias, mas há mais, do Casimiro Vinagre, de uma série de pessoas que são, inclusivamente em espólios privados, que fizeram fotografias. É que isso é que é muito curioso, é que a exposição teve um impacto nas populações da direita à esquerda quase. Eu não me posso esquecer da maravilhosa carta do Jaime Cortesão, que é preso na fronteira em 1940, quando regressa do exílio com a filha, e são os dois presos, porque são do contra, e portanto são presos, e Jaime Cortesão está em Peniche, e escreve a um amigo agradecendo-lhe ele ter sido, dele ter conseguido a autorização de Salazar e da PIDE para ele, da PIDE, que na altura não era PIDE, era PVDE. A tal Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Dele ter a autorização para ir ver a exposição. Portanto, ele sai da cadeia com a jura de que não ia fazer asneiras, é mesmo o tipo, que não ia nem fazer discursos, nem isto, nem aquilo, e vai fazer, vai ver a exposição. E uma das coisas que eu achei absolutamente extraordinárias nos livros que estão se não me engano, não é na Cidade de Belas Artes, na Academia de Belas Artes, ali no Convento de São Francisco, aqui há uns anos que andei lá a Coscovilhar, tens a lista das pessoas a quem deviam ser entregues os catálogos que saíram na altura, e um deles, António Sérgio, Jaime Cortesão, morada, cadeia de Peniche. Pois, o que não deixa de falar por si. Fala por si. Estas pequenas nuances que não deixam de ter graça no meio desta coisa toda. Agora, ficou de facto uma zona completamente... Mudou por completo. Forma que a Expo 98 era isso que eu ia terminar justamente com essa, relembrando a Expo 98. Mudou por completo aquela zona onde existiam casarios em frente dos Jerónimos, uma zona desarrumada. Criou aquele novo bairro do Restelo, toda aquela zona com um determinado objetivo, para onde depois começaram a ir também as embaixadas, portanto criou ali um espaço. Mas ainda numa primeira fase, o que tu vais ver no começo do Restelo é uma construção mais popular. Sim, o resto e entra ajuda, não é? Vais por ali acima e começa os primeiros bairros económicos a crescer por ali. Mas na década de 50, 60 já começas a ter sim. Mesmo em aquelas 50, casas... Sim. Mas na altura mesmo da exposição do mundo português é uma coisa mais popular. Agora, é de facto, e isso só foi possível com a história de ser uma ditadura, obviamente, que é a questão, porque isto é feito em tempo recorde, foi um ano e meio para fazer isto, das expropriações. São 100 e tal pessoas expropriadas na zona de Belém. Pois. E que sem apelo nem agravo. Alguns foram expropriados, comerciantes ou residentes que ficaram sem as suas coisas. Muitos nunca chegaram a receber sequer as indenizações. O que leva o jornal Os Ecos de Belém, a certa altura, a escrever um editorial que era Piedade, senhores. Está tudo dito. E outros que foram também muito prejudicados é a Casa Pia.
Pois. A Casa Pia, que tinha herdado todo o convento e a cerca, sobretudo, do convento dos Jerónimos, da qual tinha o seu sustento, porque eram tudo terras de searas, de olivais, de hortas, de pomares, etc., e que vão ser expropriados para várias coisas, para a construção e para o estádio do Belenenses, também nunca foram ressarcidos. Até hoje. Ainda hoje, se falares a um Casa Piano que esteja atento, ele refere isso como, de facto, uma afronta, porque nunca receberam nada em troca. A exposição do mundo português, com as devidas distâncias, não só temporais como de contexto, acabou por ser, eu não diria precursora, mas antecessora, pelo menos, antecessora da grande exposição, que já é histórica, porque já é do século passado, e essa já nós vivemos ambos. Já, eu vivi mesmo, trabalhei lá. Pois, eu também. Tu também, portanto, olha, também fizemos parte dessa história. Fizemos parte dessa história num contexto diferente, bastante mais simpático, e que mostra também como estes momentos são importantes, não só como marco, como ficam na memória das pessoas e perduram nas memórias das pessoas. E como também intervêm na parte urbanística. E como intervêm na parte urbanística, sobretudo o que fica e o que permanece, mas o que permanece não só fisicamente como na memória. Porque qualquer exposição com estas características, independentemente do regime, independentemente do contexto, perdura na memória das pessoas. As pessoas, com certeza, quem visitou a exposição do mundo português, hoje já não estarão muitas pessoas vivas. Não, ainda havia algumas, eu ainda encontrei algumas, sim. Sim, atualmente, não sei, serão pessoas pelo menos para terem memória com 88 anos. Olha, que há uns tempos até achei imensa piada, uma que eu conheci bem, o arquiteto Martins Barata, cujo pai trabalhou na exposição do mundo português e que me contou duas histórias que eu acho que são extraordinárias. Por um lado, ele, Martins Barata, tinha 12 anos e fez parte, ia também para lá trabalhar com o pai e ajudava a montar muitas vezes os diagramas e as coisas, que enfim, era mais ou menos normal. Mas uma das coisas que eu achei extraordinária, que tem muito a ver com o espírito com que tudo isto foi feito, porque nós não nos podemos esquecer que este grupo, sobretudo dentro da área da arquitetura, mas também de muitos dos pintores ou decoradores ou escultores, toda esta geração se conhecia, todos eles andaram se calhar juntos nas belas artes ao mesmo tempo. E portanto há uma grande empatia e uma grande ligação entre eles. Então, em casa de Martins Barata, para grande desespero da mãe dele, como ele tinha que fazer uns grandes telões pintados que não cabiam em parte nenhuma, ele não foi de modas, tirou as janelas da casa de jantar e esticou estes painéis em cima de umas tábuas gigantes, ocupando toda a área da casa de jantar, que durante 3 meses ninguém pôde usar, porque era ali que se pintavam esses painéis, se não me engano, do Cerco de Lisboa, qualquer coisa, acho que era o Cerco de Lisboa, que agora, curiosidade e por ironia do destino, estavam até há pouco tempo no Salão Nobre da Alfândega do Porto. Porque a seguir à exposição... Na cidade, não estarão na cidade certa. Não, só que tanto quanto eu me lembro, que já estou um bocadinho longínquo destas investigações, o engenheiro Saimel, quando percebeu que muita coisa ia para o lixo, estes painéis ele pegou neles e levou-os para o Porto e lá ficaram. E fez ele lindamente, que ao menos preservaram-se algumas coisas. Ao menos estão bem guardados. É um facto, porque houve outras coisas que não tiveram a mesma sorte. Nós temos, por exemplo, 2 coisas caricatas. Uma era um painel do Canto da Maia que estava no pavilhão de Lisboa e pavilhão de honra, que pertenceu depois ao arquiteto Keilo Amaral e que o depositou no Museu das Caldas da Rainha e ninguém sabe onde é que aquilo anda. E é um painel enorme. Essa é uma coisa bastante complexa. Mas também houve outras situações em que as coisas tiveram um fim estranho. Nós temos também do Canto da Maia um grupo escultórico muito interessante em que está Dom Manuel, Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama, que estava, ou foi levado para o Palácio da Ajuda há uns anos largos para uma exposição feita na Galeria Dom Luís. Quando acabou a exposição ninguém conseguiu tirar aquilo de lá porque é uma peça gigantesca e não fizeram nada mais interessante do que empardá-la. Portanto, está empardada com pelador, é um facto. Mas eu, para ver esta coisa, consegui tirar umas miseráveis fotografias, quase tem que se fazer contorcionismo, entrar por uma portinha, eles sabem que ela lá está, mas quer dizer,
estava na altura de tirarem aquilo cá para fora e de deixá-la estar à vista. Pode ser que estejam a ouvir, os responsáveis estejam a ouvir este episódio e que o façam. Margarida, e com esta viagem à exposição do mundo português de 1940, ficamos por aqui. Até para a semana. Até para a semana. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho. Este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. O jornalismo está em permanente evolução, mas continua a precisar de quem faça as perguntas certas. É essa pessoa. O ISCTE, em parceria com a SIC Notícias e o Expresso, criou a pós-graduação em Comunicação Digital e Jornalismo, uma formação para quem quer dominar os desafios da informação. Saiba mais em iscte-iol.pt.